Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Estamos começando neste momento mais uma edição do seu tradicional Conexão ND. Hoje, com uma convidada realmente muito especial. É com grande alegria e honra que anuncio a presença da Maria Isabel Rodrigues Orofino, mais conhecida no mundo cultural, político, administrativo e social de Santa Catarina como Bebel Orofino, popular Bebel Orofino. Jornalista formada pela Universidade Federal, com mestrado em Educação pela UFSC, doutorado em Comunicação na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo, pós-doutorado do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E atua em diversas áreas da cultura, da arte, teoria do audiovisual, roteirização, televisão, tecnologia, produção e recepção de audiovisual, mídia, etc, etc, etc. Bebel Orofino, grande honra e prazer recebê-la aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Olha, muito obrigada, Moacir. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Para a gente é uma honra poder estar aqui para conversar sobre o Peninha, né? Nesse momento difícil, mas vamos que vamos. Muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Você sabe que você está no nosso radar aqui já há algum tempo, né? Então estamos aguardando uma oportunidade. Eu acho que é melhor essa, como uma homenagem e um registro, né, histórico pela comunicação do grande legado deixado pelo Geocir José Coelho, nosso saudoso popular Peninha. Quem foi o Peninha na sua vida? Peninha é uma pessoa, um ser de luz, eu diria, que ele era o próprio Boitatá de Olindo, registrado pelo Franklin Cascais. Franklin Cascais tem um desenho de um Boitatá muito alegre, muito sensual, chamado Boitatá de Olindo, que eu sempre digo, eu acho que o Franklin Cascais fez esse desenho para o Peninha. O Peninha nos deixou agora recentemente, né? E ainda é um pouco difícil falar sobre isso, mas acho que foi a pessoa, a gente define o Peninha como o grande guardião da memória, da cultura e das tradições de todo o litoral de Santa Catarina. O Peninha dedicou a vida dele à pesquisa, ao estudo e à difusão da cultura catarinense. Ele atuava em várias áreas. Ele foi um museólogo super preocupado com o patrimônio cultural. Ele trabalhou intensamente no apoio ao desenvolvimento dos museus do Estado, isso muito em parceria com a Betinha Pires, que também é grande amiga dele. Mas Peninha nasceu artista. Ele começou o trabalho dele como um grande artista e ele abre mão da produção artística dele para ir trabalhar com o professor Franklin Cascais. Eu posso contar um pouquinho mais sobre a biografia do Peninha, porque eu tive a oportunidade de organizar a biografia dele, né? Então eu conheço, além do Peninha ser o meu melhor amigo, ele era meu grande amigo, nós éramos confidentes e eu visitava o Peninha quase toda semana na Enseada e trabalhamos juntos desde 1986, dá quase 40 anos de trabalho juntos. Depois eu fui morar em São Paulo por um tempo, a gente se afastou, mas sempre muito próximos em amizade. Então, conheço bem a história dele. Nesse livro Narrativas Absurdas, a propósito, eu tive o prazer de receber o autógrafo dele e observo o seguinte, ele se revela ali, primeiro, muito alegre, segundo, mas muito irreverente também, né? Que era uma das características dele, né? A vanguarda, né? Assim o padre Davi falou na quinta-feira, o Peninha era uma pessoa de vanguarda, ele estava sempre realmente à frente do seu tempo, né? Então ele começa como dramaturgo, ele começa como ator. Aos 20 e poucos anos, quando ele vem trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina, ele presta concurso e entra como datilógrafo. Trabalhando no departamento de História, e aí ele vai fazer História, o curso de História, porque ele queria estudar História da Arte. E aí logo ele já cria um grande grupo teatral na UFSC, e muito irreverente, já trazendo textos de muita vanguarda, e depois nas artes visuais também, ele cria um grupo chamado Os Quatro Cavaleiros do Surrealismo, junto com o Luiz Costa, o Rico Stotz e o Tommasini, de Brusque, os quatro. E ele já tinha essa participação muito intensa, ele já era um sujeito muito irreverente, muito falante, muito andrógeno no jeito de ser, um jeito de corpo muito ousado, muito diferente, né? Então, Peninha era um cara à frente do seu tempo, sempre. A imagem que eu tenho dele, quando eu comecei a carreira na universidade, lá na reitoria, na Trindade, era ali, estava começando o Museu de Antropologia com o professor Oswaldo Cabral, Silvio Coelho dos Santos, Alwino Berle, enfim, aquele grupo ali que foi pioneiro. Sim. E a marca que fica é a seguinte, queria que você confirmasse esse início aí. Primeiro, um cara muito sorridente,
Engraçado, Eu não consigo imaginá-lo né? de rosto fechado, Nem retraído. eu. Acho que nunca vi o Peninha de mau humor, nunca vi o Peninha se indispondo com ninguém, nunca vi. O Peninha era a generosidade em pessoa. E outra característica dele era sempre fornecer a informação para o sucesso do outro, porque você sabe que na universidade conhecimento é poder, né? Então as pessoas guardam o conhecimento Perfeito. como proteção para o seu próprio ego, e o Peninha era o contrário disso tudo. O Peninha era o avesso. Ele distribuía a informação, ele distribuía conhecimento, e ele tinha um conhecimento enciclopédico, né? Sobre a cultura local, ele tinha uma memória fenomenal, ele lia, nunca esquecia, e ele distribuía, ele falava sempre para a gente, né? Nunca sonegue a informação, nunca sonegue a informação. Então, ele era esse incentivador, além de uma inspiração, um grande incentivador. A minha leitura por essas constatações que eu tive quando eu estava lá na reitoria, UFSC. na UFSC, né, de que ele foi contaminado pelo espírito da antropologia, movimento cultural, o folclore e, sobretudo, pela ação do professor Franklin Cascais, é real? É real, ele abandona, digamos assim, a carreira artística dele. Ele falava pra gente, né, vai lá e desbunda. Peninha era isso, né? Era uma coisa assim, de um movimento cultural de época, anos 70, muita irreverência. Ele, um certo dia, vai ao museu da universidade levar um documento para a professora Ana Maria Beck, que era diretora do museu. E aí ele se depara com a obra do Franklin Cascais. Ele, como artista, ele ficou encantado com aquele acervo. E aí ele nunca mais abandonou o professor Franklin Cascais. Ele vem trabalhar no museu com o professor Cascais. E aí ele disse para a gente, né? Amassei muito barro, porque realmente ele se tornou o assistente do professor Franklin Cascais, quando ele estava relativamente deprimido ainda, porque a professora Elizabeth tinha falecido, ele estava assim muito introspectivo. Aí o Peninha, com aquela alegria dele, ele traz o professor Cascais para a rua, e aí tem uma participação também do Beto Stodic, com o Estúdio A2, e o Luiz Paulo Peixoto, em promover grandes exposições da obra do professor Franklin Cascais. Assim o professor Franklin Cascais vem para a rua, né? Se torna mais popular e mais conhecido. Me diga uma coisa, a decisão dele de mudar-se de Florianópolis para Enseada de Brito tem a ver com exatamente... Porque Enseada de Brito, eu acho... É a lindo, população né? catarinense não conhece Enseada de Brito, na minha opinião, entendeu? Um recanto maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. E está, até onde eu sei, eu estive lá 6 meses atrás, inteiramente preservada. Aquele centro histórico ali, aquele casario maravilhoso, aquela igreja. Né? Então é o seguinte, ele vai para lá exatamente por essa questão, digamos, arquitetônica, cultural? Eu acho que é uma fase do Peninha, né? Vamos ver se vocês conseguem essa fotinho aqui, ó. Porque o Peninha sempre foi de São José. Ele nasceu em São Pedro de Alcântara, Sim. mas morou a vida toda em São José. Olha, dá para ver, parece um disco voador, né? Uau! Essa é a geodésica, era a casa do Peninha em São José, que era famosíssima. Tu queres ver de pertinho? Acho que a gente já tem a imagem ali. Então, o Peninha sempre morou em São José, ali na infância toda na Praia Comprida. E aí ele constrói essa casa maluca, e ele ficou famoso com aquela casa maluca no alto do morro ali em São José. Aí eu acho que uma nova fase da vida dele, mais sossegado, mais tranquilo, ele vende a casa em São José e compra essa casa ali na Enseada de Brito, que é uma moradinha colonial, com 3 janelas de frente, e aí eu acho que ele morou uns 15 anos ali na Enseada de Brito. Ali teve muita pesquisa, o trabalho, ou ele ficou mais isolado ali, cuidando da... Acho que ali já foi a fase da aposentadoria dele, né? Ele viveu tempos... assim, combativos e tumultuados dentro da UFSC, né? Por ele ser um artista dentro de um ambiente acadêmico, por ele não ter seguido essa trajetória toda, né, desses títulos todos que a universidade exige, é uma coisa meio estranha isso, né? Aí chegou um momento que eu acho que ele já estava meio decepcionado com a instituição acadêmica, ele se aposenta e vai para a Enseada de Brito. Bebel, na época do Natal, eu tinha uma programação sempre fixa. Todo ano eu tinha que ir lá na Praça 15 de Novembro. Lindo, A nível né? popular, o que ficou, digamos assim, de memória dele,
para a grande massa, o era o presépio, né? presépio. Porque O presépio realmente eu acho que da aqui não tem nada praça. igual no mundo inteiro. Não. Só usando produtos naturais, né? Não. Catuto, palha, sim. O presépio do Franklin Cascais, que né? ele- Que era o presépio vegetal, todo construído com piteira, Isso. né? Que é essa vegetação natural dos nossos costões, homenageando a natureza da ilha de Santa Catarina, que é uma obra de arte, assim, de tirar o fôlego, né? E aí depois o Peninha, ele comenta que ele sentiu que agredia um pouco a natureza tirar a piteira. Se bem que a barba de velho é até bom tirar, né? E aí eles começaram a fazer o presépio artesanal com o material do artesanato local. As mantas de tear natural, a rede, o catuto, que é usado na boia da pescaria, só usando os elementos da cultura local. Aí o Peninha foi responsável por isso durante muito tempo e hoje... o grande responsável pelo presépio da Praça 15 é o artista Johnny César de Araújo, né? Que leva adiante e a gente continua tendo o nosso presépio, que ele chama de presépio tropicalista, presépio tropical, porque não faz sentido a gente enfeitar a árvore com neve, né? E ter esse cenário de inverno, quando o nosso Natal aqui se dá no auge do verão, né? Eu tive a minha infância Presépio inteira, tropical. infância até a adolescência, que era a tradição, né? Era lindo Os demais, pais compravam né? a árvore, o pinus, né? Aliás, o araucária, o pinheiro, pequenininho sim, ainda. aham. E aí, coberto de algodão, para dizer que era evitar que era neve. Isso era a tradição na família catarinense, né? Eu acho que a gente, aos pouquinhos, vai tomando consciência de que a gente tem que exatamente. colocar a nossa marca, né? Muito bem, nesses Bebel, festejos. nós temos algumas fotografias e até um depoimento do Peninha. Aham. Vou pedir à nossa colega produtora, Gabriela, que passe a exibição de algumas dessas fotos aqui, esse depoimento, para a sua consideração, Nosso ok? querido, tá? A gente Então, fazer uma lembrança agradece. e mostrar um pouco mais para o nosso público valor telespectador do Conexão a ND. importância do Vamos ver. Peninha para a gente. Olha aí que novinha que eu tô. A gente estava lançando o Fantástico na Ilha de Santa Catarina e depois agora, né? Com Esse é a o último livro biografia dele, né? que a gente organizou, a biografia dele. E uma amizade de 40 anos e uma parceria de trabalho também. Aí na inauguração de um presépio na praça, Legal. presépio do Johnny César de Araújo. Seguinte. A casa dele, na Enseada de Brito, né? Muito linda. Onde ele passou Eu seus gosto muito últimos de dias. vincular, eu acho que é fundamental, né, para os homens do turismo, a preservação da arte e da cultura local, certo? O patrimônio cultural, local, inclusive o arquitetônico, né? Sim, eu o fico imaginando se já patrimônio pensou em incluir cultural. no roteiro turístico do sul, do litoral sul de Santa Catarina e de Enseada de Brito, Enseada está aqui no lado de Florianópolis, né? Passagem e com informações a respeito dessas localizações, desse patrimônio histórico. Que loucura, né? Bota lá, né? Uma plaquinha lá. O que Aqui viveu falta? Gelsi Coelho, Peninha, entendeu? E o que falta para os nossos governantes realmente Sensibilidade das destinarem recursos Perfeito. para a pasta da cultura, Por né? exemplo, eu fico imaginando... Ou um turismo que também se ancore na riqueza do patrimônio cultural, né? Sem dúvida nenhuma, isso tem sido pouco explorado. O turista, quando chega aqui, sobretudo o argentino, mas também o turista brasileiro, o estrangeiro, o que acontece? Dia de praia, ele vai para dia de sol, ele vai para a praia. Dia de chuva, ou de tempo mais ou menos, ele vai para o shopping. Ele deveria estar procurando museus, esses pontos de Eu acho atração que turística. vale né? a pena mencionar aqui o grande sonho do Peninha, né? O Peninha tinha o sonho de ter o memorial da ilha de Santa Catarina. E para o Peninha, o projeto dele, que a gente tem registrado, se houver interesse, se houver espaço para que a gente possa levar isso adiante, a gente tem tudo isso registrado. Ele falava assim de um local onde você chega numa grande caravela e você salta numa prancha e aí você já salta na praia da ilha de Santa Catarina, né? E aí você já aprende sobre o vento, sobre a natureza, sobre a restinga, sobre a vegetação e depois sobre os povos originários, as primeiras inscrições rupestres, a data disso, de quando vem, quem foram os povos indígenas que viveram aqui, depois a colonização açoriana. Quer dizer, aí ele diz assim, quando chove, o turista vai para uma praça de alimentação num shopping. É uma tragédia. Mas é mesmo. É uma tragédia. Porque deixa de se informar sobre as riquezas culturais e artísticas da cidade. Nós temos alguns museus muito importantes, né? Hoje nós temos o Museu da Cidade, na Praça 15, nós temos o Museu Histórico de Santa Catarina, temos o Museu de Arte de Santa Catarina, com sérios problemas. Temos o Vitor Meirelles, mas a gente precisa de um espaço cultural mais dinâmico, né? E convergente, que consiga trazer
todas essas referências do passado com as linguagens contemporâneas também, né? Vamos completar com, então, o curto depoimento do Peninha e mais uma homenagem aí do Conexão ND, da Bebel Rufino, ao grande artista catarinense que nos deixou recentemente. Vamos ver, Gabriela, por favor. A última obra de Deus foi a ilha de Santa Catarina. Ele caprichou e fez a ilha como um grande jardim. Era o lugar que mais tinha variedade de orquídeas. Ao longe se sentia o aroma da ilha. E era uma ilha maravilhosa. Os índios chamavam de Maembipe, que é um lugar elevado ao longo do rio. Chamavam várias coisas, até que ganhou esse nome, né? Também sagrado, de Santa Catarina, que é a padroeira dos filósofos, dos eruditos. Nós somos o único estado do Brasil que homenageia a mulher com nome feminino. Qual é o grande legado que ele deixa para Santa Catarina e o Brasil? A generosidade, a bondade de nunca sonegar uma informação e o compromisso com a cultura e a história do nosso lugar. O Peninha, ele era um difusor da voz do lugar. O Peninha era a voz do nosso lugar, né? Quem é que fica no lugar dele para ser essa voz? Eu acho que a gente tem um coletivo aí, mas eu acho que o Peninha é insubstituível, é dificílimo. Uma pessoa com a capacidade, eloquência, criatividade, a potência criativa. Por que eu colei no Peninha? Porque ele era um grande contador de histórias. Estar ao lado do Peninha era ver a vida a partir do ângulo poético, mágico. Aliás, ele é o autor do nome Ilha da Magia. Maravilha. Ele é o autor. Estamos entrevistando a professora jornalista Maria Isabel Rodrigues Rufino, a conhecida Bebel Rufino, estudiosa, defensora da cultura, da arte, de toda a tradição açoriana e cultural de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. Em seguida, após um rápido intervalo comercial, vamos conversar sobre a situação atual da cultura aqui em Santa Catarina a partir de Florianópolis. Entrevista que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, após um rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão ND, pela Record News. Entrevistas que estão sempre disponíveis no portal ND+, líder de audiência de Santa Catarina, a comunicação digital e também nas redes sociais da internet. Bebel Rufino, você já falou sobre o grande legado. Não tem, então, não fica sem substituto. Mas qual foi o principal diferencial dele em relação à defesa da nossa tradição, da nossa cultura? Peninha tinha um saber enciclopédico, né? Sim. Ele tinha uma memória, assim, gigante. Então, o Peninha, ele era um incentivador. Além de ele ter trabalhado toda a carreira dele com a obra do professor Franklin Cascais, que eu acho que é isso que é o mais importante, na verdade, né? É essa questão que a gente teria que tocar. Porque mais que o Peninha foi o professor Franklin Cascais. Eu acho que o Peninha não ficaria magoado comigo em hipótese alguma se eu destacasse isso, né? Sim. Mais do que o Peninha foi o professor Franklin Cascais. E o que a gente tem do professor Franklin Cascais? A gente tem um mural de arte de rua produzido pelo Tiago Valde, que estava inclusive conosco agora na despedida do Peninha, que é um grande artista visual, que fez esse mural, que é o que a gente tem. Por quê? A Fundação Franklin Cascais, ela leva o nome do professor Franklin Cascais, mas, na verdade, ela não tem uma interconexão com o Museu Universitário, que é quem guarda o acervo do professor Franklin Cascais. Então, vamos falar um pouquinho do acervo do professor Franklin Cascais. Um acervo monumental, essa é a palavra. Sem dúvida. Monumental. São mais de 3.000 esculturas em tamanho médio, pequeno médio, são com instrumentos de trabalho em madeira, lata, bambu, etc. 400 desenhos a bico de pena.
e uma coleção de escritos que são os cadernos de campo do professor Franklin Cascais e as fitas, porque os rolos de fita, porque o professor Franklin Cascais gravou em áudio. Então, assim, ó, o acervo do Franklin Cascais é que é o X da questão. Por que esse acervo não está disponível? Eu diria que é um acervo de amplitude internacional. Sim, total. Além do valor documental, o valor artístico e estético. Porque o Franklin Cascais é um artista, assim, de uma originalidade estética ímpar. Então, não, além do valor documental de tudo que o professor registrou, a qualidade estética, singularidade do trabalho dele é um crime. A cidade tem que acertar as contas com o professor Franklin Cascais. Peninha é aprendiz de feiticeiro. Peninha é aprendiz do professor Franklin Cascais. E o que ele fez foi dedicar a vida à difusão e à divulgação do acervo do Cascais. Você tem ideia por que esse extraordinário, esse rico patrimônio artístico e cultural não está disponível para a sociedade e para o turismo, por exemplo, para visitantes de fora? Tem ideia? Moacir, é uma coisa que eu não consigo entender, o descaso, se é a falta de conhecimento. Você ainda viu os conjuntos montados na UFSC. Você se lembra, no Museu de Antropologia, sim. Havia 3 dioramas que eram os engenhos de farinha de mandioca. Assim, para quem não conhece, o Franklin Cascais reproduziu os moradores da ilha de Santa Catarina em várias situações, todas as facetas das atividades cotidianas, o trabalho, as atividades produtivas, o trabalho feminino, as brincadeiras infantis, a medicina popular, a religiosidade popular, a mitologia, as lendas, todos os aspectos da cultura, em todas as suas faces ele registrou. Quem é que poderia fazer um contato ou iniciar a mobilização lá na universidade para que esse patrimônio rico tenha uma destinação pública, para que, por exemplo, seja utilizado, seja exposto, claro, com técnica, com cuidado, com responsabilidade, para a visitação pública? O governador de estado, em parceria com o reitor da universidade. Você imagina onde esse Simples local, assim. essa exposição, esse museu maravilhoso? A universidade ganhou um novo pavilhão e eu vejo que a equipe técnica do museu, com todo respeito, com todo amor e carinho, eles expõem uma ou outra figura do conjunto, mas a obra do Franklin Cascais, ela foi feita para ser exposta em conjunto, porque ele produziu os conjuntos. Perfeito. Então, a procissão do Senhor dos Passos deve ter 150 integrantes, 150 esculturas. Não vale você expor só o andor, os 6 fiéis carregando o andor. Não vale, você tem que expor a procissão do Senhor dos Passos, você tem que expor a procissão da mudança. Então, o museu universitário, ele expõe uma ou outra peça isolada, que não é Cascais isso. Não é Cascais, então a gente precisa de um espaço físico onde a gente possa expor de maneira permanente pelo menos uns 7 ou 8 conjuntos, porque o Cascais deve ter uns 20 conjuntos. Cada conjunto com 20, 30 peças, é monumental. Tudo isso colocado num único ambiente, devidamente organizado, acho que é uma visita realmente extraordinária. Com os desenhos, né? Porque o Cascais, ele se deparava sobre um tema e ele registrava, traduzia isso em esculturas de cerâmica, em desenho, a partir dos escritos e dos registros que ele fez nas comunidades. E em termos de metodologia científica, ele era um autodidata, ele não era um acadêmico. Ele inaugurou uma metodologia que é a devolução da informação. Então, os primeiros a se deparar com o trabalho dele eram os moradores das comunidades que ele visitava. E o Cascais trabalhou nessa ilha de Santa Catarina num período em que a gente ainda não tinha moradores de fora, eram só as comunidades açorianas. E ele trabalhou por 40, quase 50 anos fazendo essa pesquisa. Então, essa que é a questão. Passaram vários grandes escritores, amigos da cultura no Museu de Arte de Santa Catarina, que é o Museu do Estado, na verdade, que tem um espaço maravilhoso, e nunca ninguém levantou essa possibilidade de conversar com a universidade, fixar um convênio com a universidade para mostrar esse material. No centenário do Franklin Cascais, a gente ainda fez um movimento
todo um grupo, um coletivo, e a gente conseguiu levar para o Museu Histórico de Santa Catarina. Isso foi em 2008. Então, 2018, já se passam 10 anos, 14, 15 anos, né? Então, a última vez que esse acervo foi exposto minimamente em conjunto foi há 15 anos atrás, numa experiência rápida no Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz de Souza. Assim, os meus filhos não conhecem. Os meus filhos nunca viram. Se os meus filhos nunca viram, ninguém viu a obra do professor. A gente viu, Moacir, porque a gente é de uma geração em que essa obra ainda estava exposta. Bebel, o Museu da Escola funciona no prédio histórico, né? Onde funcionou a Faculdade de Educação, ali no Centro Histórico de Florianópolis. Museu da Escola Catarinense, exatamente. Né? Ao lado, ficou fechado, continua fechado, há anos, né? A escola que é 12, Antonieta. 15 anos, a Escola Antonieta de Barros. Por exemplo, aquele espaço ali não poderia ser utilizado ou é pequeno ainda? Eu acho que a Escola Antonieta já tem destino. Sim. Eu, particularmente, estou de Mas você imagina que local para fazer? Seria maravilhoso, um espaço perfeito. E o Lauro Miller, que também está fechado? O Lauro Miller, o Colégio Lauro Miller. É até maior. É maior. E tem uma história também maravilhosa. E tem uma história maravilhosa e fica de frente para o mural, onde está a face dele, pintada pelo Tiago Valdi. E um espaço maravilhoso, ó, que vai acolher o arquivo público. E o Franklin Cascais tem tudo a ver com o arquivo público. A questão é, será que o governo do estado assumiria a responsabilidade de cuidar desse acervo? Porque a gente sabe que as nossas instituições da cultura estão bastante abandonadas. O que aconteceu com a Sandra Meyer na exposição centenária do Meyer Filho agora, em que choveu outubro e novembro e foi necessário encerrar antecipadamente a exposição que a Sandra Meyer trabalhou mais de 5 anos para levantar os recursos, um trabalho de curadoria da Camila Nunes fantástico, com a Gabi Brezola, assim, maravilhoso o trabalho. Tiveram que encerrar o trabalho porque choveu e molhou. Inaceitável. Então, essa aqui é a nossa preocupação. O Cascais está escondido numa reserva técnica. É péssimo, imagina. O Cascais está numa reserva. A reserva é péssimo, né? É bom porque, tudo bem, está acondicionado adequadamente, mas uma obra desse vulto, desse porte... Não pode ficar escondida. Não pode ficar guardada, não pode ficar numa reserva técnica. Por favor, se alguém está nos ouvindo, se alguém pode nos ajudar. A gente vem com essa ladainha, essa era a ladainha do Peninha, né? De ter um espaço adequado. Isso era o que o professor Franklin Cascais queria. De ter a obra dele ao alcance, porque além do valor estético, artístico, singular, inigualável, ela é uma obra educativa, ela conta a história do nosso lugar. Bebel, nós estamos aí no Grupo ND com uma programação vasta, 350 anos de Floripa. Acho que é a oportunidade de lançar essa bandeira, hein? Alguém vai te ligar, né? Depois desse programa. Alguém vai te ligar. Deus te ouça. Ou o governador, ou o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, ou o reitor. Alguém vai te ligar. Eu vou tomar a liberdade de mandar imediatamente, após a exibição desse programa, o link para o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Vamos ver qual vai ser a resposta. Por favor, né? Nós temos aí agora uma gestão para os próximos 4 anos. Exatamente. Então, por favor, a gente precisa disso. A nossa cidade, a nossa capital, o nosso litoral precisam disso porque nós estamos passando por processos de transformação muito rápidos e violentos. A ilha de Santa Catarina, ela está recebendo pessoas de todos os estados do Brasil, pessoas do exterior. E aos pouquinhos a nossa história, a nossa memória, ela vai se diluindo se a gente não faz esse trabalho de afirmação da nossa identidade, de conservação do nosso patrimônio material e imaterial. Isso vai se perder mesmo e nós temos uma responsabilidade com isso. Nós somos a capital do estado. Eu acho, inclusive, que nós já estamos perdendo. Eu sou de uma época, quando era criança, que era tradição em Florianópolis, as crianças, os adultos comemorarem folia de reis, ok? Boi de mamão, pau de fita, cacumbi, enfim, todas aquelas manifestações culturais que vieram dos Açores, principalmente. Okay? E hoje, os que chegaram aqui, porque não conhecem essa tradição, não têm participação nenhuma.
Esse pessoal que está chegando aqui, né? Tem muita gente ao mesmo tempo, Isso. né, Moacir? Então, é um público que precisa ser educado, digamos assim. Se a gente não oferecer para esse novo público as informações a respeito de quem nós somos, qual é a nossa história, qual é a nossa trajetória... Isso. E a gente também tem uma juventude aí hoje que parece que não valoriza muito, né? Não honra. Eu ainda sou de uma tradição que respeita os mais velhos, honra, né, a ancestralidade, aqueles que vieram antes, aqueles que abriram os caminhos. Acho que a gente tem um trabalho aí, sim. Agora, um trabalho muito importante. Eu observo de muitos professores das escolas básicas, na verdade, até particulares aqui, é que as crianças, em geral, têm uma atração extraordinária pelo boi de mamão, por exemplo. O boi de mamão é lindo. Porque ele é muito divulgado também, não é? Ele é muito divulgado. Eu acho que aí vale a pena também valorizar o trabalho da Roseli Pereira. Sim, sem dúvida. Que apesar de, no meio artístico, as pessoas realizarem algumas críticas, não vou entrar nesse mérito, a Roseli, ela tem esse trabalho abnegado, ela é incansável, né? De fazer o encontro dos ternos de reis na catedral, sem dúvida. no dia 6 de janeiro, É uma precisa maravilha. destacar isso, né? As festas do Divino, com a professora Lélia Pereira Nunes também, as Perfeito. festas do Divino continuam muito ricas e maravilhosas. Eu pude participar da festa do Divino na freguesia do Ribeirão nesse ano que passou, estava assim, incrível. E o trabalho do NEA, do Núcleo de Estudos Açorianos, com o Joy e o Francisco do Vale Pereira, que eu acho também... Então, a gente tem sim, a gente precisa, eu acho que o governo do estado assuma de uma forma mais contundente e o governo municipal também. A gente tem pessoas, abnegados lutando, mas a gente precisa das nossas instituições mais fortalecidas. As nossas instituições não estão recebendo a devida atenção. O que você acha que... Você, por exemplo, fez um roteiro, argumento de uma série famosa que marcou a história, né? Na Manchete, antiga TV Manchete, As Bruxas. Eu fico assim apavorado, fico realmente indignado quando entro no estabelecimento comercial, enfim, numa escola e que estão comemorando o Halloween. Quer dizer, é uma coisa para mim, eu tinha que comemorar as bruxas de Florianópolis, as bruxas da Sorianas. Por quê? É a bruxa boa, a bruxa Halloween é a bruxa má. É a bruxa, na verdade, eu vejo assim, é a bruxa merendeira, a bruxa parteira, a bruxa benzedeira, é a bruxa companheira, a bruxa namoradeira. Tu tens razão, porque essa coisa do trick or treats, né? Doce ou travessura, é uma coisa assim meio engraçada, né? Ou tu me dá o doce ou eu apronto contigo, né? Bom, o tema da bruxa é um tema super amplo, mas a bruxa... Você conhece mais do que ninguém, né? Eu pesquiso esse tema, o tema da mitologia da ilha, eu acho apaixonante. E a bruxa da ilha, também, de novo, o professor Franklin Cascais, que é o grande responsável pelo registro dessas narrativas que vieram com os colonizadores açorianos, né? E pelo que a gente vê, a bruxa da ilha, ela apronta, ela perturba a ordem local, ela não é maléfica, né? Ela não é necessariamente maléfica. E também o seu José Agostinho, da Barra da Lagoa, ele me disse que a bruxa não é má, porque ela não escolhe, ela nasce bruxa. A feiticeira, sim, a feiticeira que aprende. Então, a feiticeira que tem a escolha, né, de querer fazer coisas boas ou coisas ruins, né? Que a gente precisa se proteger mesmo. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Pedir proteção para trabalhar com esse tema, porque é um tema que... E por que não valorizamos mais ainda as bruxas boas da ilha de Santa Catarina? A sua avaliação? Acho que a falha é nossa, de verdade. Acho que é a gente que tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar disso. A gente está começando agora com um projeto que se chama O Grande Baile Místico. Vou mostrar aqui. A gente fez um grande cortejo alegórico no ano de 2019. Aí veio a pandemia. A gente não pôde repetir esse carnaval de primavera. Surgiu como uma denúncia do Laudelino Sardá, que completam-se 125 anos da mudança do nome da nossa cidade, ninguém vai fazer nada. Aí nós fizemos uma aula performance que se chamou Fantasmas de Anhatomirim e depois nós fizemos um grande baile que a Sandra Makoviec deu o título, vamos fazer um baile místico. E aí esse projeto, que é um projeto muito lindo, tem um conselho curador muito forte, muito potente, Sandra Makoviec, Sandra Ramalho, Zena Becker, Roseli Pereira, o Peninha, o Roberto Costa, o Laudelino Sardá, eu, a Sandra Meyer, a Silvia Lenzi, a Vera Colasso.
É um time de pessoas muito experientes, são todos decanos, digamos assim, né? E a gente vem fazendo esse trabalho, que eu acho que esse trabalho, se levado adiante, a gente pode sim levar para as escolas a valorização da mitologia local, para que no mês de outubro a gente tenha o baile das nossas bruxas, que é o baile das bruxas de Itaguaçu, que o Peninha criou, né? Então, eu acho que a gente não pode simplesmente acusar o outro de ocupar o espaço, né? O outro ocupa o espaço e o espaço está vazio. Então, acho que a gente tem responsabilidade com relação a isso, né? A gente Bebel, tem que fazer. A pauta aí está longa ainda, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Vê que a conversa vai rapidamente, na verdade. Então, Faladeira, né, 30 Moacir? segundos para a sua despedida aí. Agradecimento Tá, mais uma vez pela sua galera. presença aqui no nosso programa. Olha, eu que agradeço pela gentileza de abrir esse espaço para a gente trazer a memória do Peninha, né, que foi esse ser de luz, como eu falei, que divulgou a obra do professor Franklin Cascais, com quem nós ainda temos uma grande dívida. Então, eu espero que alguém ligue para você, que você nos ajude a construir algum acordo de cooperação para que a gente possa levar adiante esse projeto. Maria Isabel Rodrigues Orofino, Bebel Orofino, obrigado mais uma vez pela sua honrosa presença Moacir. aqui. Obrigada. Conte comigo, sou parceiro com grande empolgação Obrigada, nesse projeto, Moacir. ok? Total Obrigada. entusiasmo, porque é isso que vai valorizar a nossa cultura, todas as manifestações açorianas e portuguesas aqui da ilha de Santa Catarina a e no força da litoral união, catarinense. né? É isso A aí. gente precisa convergir em alguns aspectos. Conte comigo. Obrigado mais pela presença. Obrigada também, Moacir. Agradecimentos ao caro telespectador que nos acompanha até esse momento. Uma boa noite a todos, felicidades e até a próxima.